Chega mais que hoje a gente vai saber o que aconteceu com a Kel. Como ela foi parar nos Estados Unidos depois de conhecer, noivar, casar com o egípcio e voltar para o Brasil. Gente, o episódio é uma continuação da história da semana passada. É uma continuação do episódio 126, Meus Amores. Mas se não ouviu, não tem problema, porque vai dar para entender a história mesmo assim. De qualquer forma, eu vou fazer um resuminho aqui. A Kel é daquelas pessoas que acreditam no amor. Ela casou 4 vezes. O primeiro foi um brasileiro que, com o tempo, passou a querer controlar a Kel. Eles tiveram um filho juntos e depois de 3 anos, esse casamento acabou. O tempo passou e ela conheceu um brasileiro que morava nos Estados Unidos e foi viver lá uma aventura. Tinham 6 meses que ela estava morando em Nova York quando eles se casaram. O casamento não deu certo por vários fatores. Era um casamento com muita briga, principalmente por causa de dinheiro. O cara era viciado em jogo. Ele ganhava bem e gastava tudo fazendo apostas. Com esse cara, ela teve o segundo filho. O casamento durou 7 anos. Um tempo depois, a Kel se apaixonou por um cowboy que conheceu na balada. E essa paixão virou um casamento de 7 meses. O cara não queria saber de trabalhar e a Kel não estava afim de sustentar vagabundo. Depois de tanta desilusão, a Kel viajou para Londres, onde conheceu um egípcio. O relacionamento também não deu certo e ela acabou interpretando o encontro com o egípcio como um sinal de que o amor da vida dela estaria no Egito. Ela viajou para o Cairo para conhecer outro egípcio e meses depois noivou sem saber que estava ficando noiva, mas topou o desafio de casar mais uma vez. Os dois foram para o Brasil e ficaram morando juntos com os 2 filhos da Kel. Esse egípcio, que eu dei o nome de Mohammed, virou paizão dos meninos. A primeira parte da história é um romance. A Kel me contou rindo das furadas que ela se meteu na vida e como foi incrível conhecer uma pessoa tão especial quanto Mohammed. Já agora, a segunda parte da história é trágica. Durante a minha conversa com a Kel, o clima mudou e, em vez de rir, ela me contou chorando. Ela chorando de um lado do vídeo e eu respirando fundo do lado de cá. Então, meninas, se preparem porque eu acho que todo mundo vai ficar de cara com o que aconteceu na vida da Kel. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Quando a Kel foi viver nos Estados Unidos, lá na década de 90, o filho dela ficou com os pais dela. Esse menino chama Luiz Gustavo, mas a Kel chama o menino de Lu e eu vou chamar aqui também. Essa distância entre os dois era provisória, lembra? A ideia era ela chegar em Nova York, se estabilizar e buscar o filho. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. A Kel seguiu nos Estados Unidos trabalhando e mandava dinheiro para sustentar o Lu. Quando a Kel voltou para o Brasil, o Lu foi morar com ela. Eu vou falar aqui um pouquinho do Lu nessa época. O Lu era um menino alegre e inteligente. Era daquelas crianças meio para frente, sabe? Tipo assim, ele corria muito atrás das coisas que ele queria. Ele era tão focado que botou na cabeça que queria fazer universidade pública e foi atrás da melhor escola preparatória de vestibular que ele encontrou na cidade. Essa escola era super cara, eles não tinham grana para pagar isso, mas ele não desistiu, ele foi até conseguir uma bolsa. Por conta aí dessa dedicação, o Lu passou numa universidade federal. Ele fez Ciências da Computação na UFSCar, que é a Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Essa universidade tem convênio com Harvard e, através desse convênio, depois de alguns anos, o Lu conseguiu um visto para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Então, em 2020, o Lu partiu estudar em Harvard. Pensa na Kel. Orgulho é pouco, né? Ver o filho numa das universidades mais prestigiadas do mundo não é para qualquer um. Lu se deu super bem, foi tão bacana a experiência dele lá que ele nem terminou direito o intercâmbio e já foi contratado por uma empresa americana. Parecia que a vida dele estava encaminhada, até que 2 anos depois de chegar nos Estados Unidos,
Numa noite de março de 2022, a Kel estava na cama rezando, se preparando para dormir, quando o telefone toca. Era o irmão da Kel. Oi, Kel. O que você tá fazendo? A Kel responde. Tô orando. Tô indo pra cama. O que foi? O irmão da Kel disse que estava no hospital. Na hora, ela achou que fosse um problema qualquer, de saúde dele, mas o irmão disse. Eu tô aqui com o Lu. O irmão da Kel mora nos Estados Unidos. Na real, hoje eu não sei, mas nessa época, os pais da Kel também estavam morando lá. Bom, o irmão da Kel falou que estava lá com o Lu. A Kel, nesse primeiro momento, nem imaginou que pudesse ter acontecido nada grave, porque o Lu era super atleta, desses que malha, corre todo dia, só come frango com batata doce, não bebe, não fuma, não usa drogas. Enfim, era uma pessoa que tinha 0 problemas de saúde. Mas não era nada disso. O irmão da Kel seguiu na ligação. O Lu foi atropelado. Ele estava saindo da academia quando foi atravessar a rua, um carro bateu nele. Esse carro estava em altíssima velocidade. O Lu está sendo operado. A Kel assustou. Mas ela sabe como o sistema de saúde dos Estados Unidos funciona, tem um cortezinho e já opera. Uma coisinha simples e às vezes eles tratam como uma coisa muito maior. Então o que ela pensou? O que aconteceu? Quebrou uma perna? Quebrou um braço? O irmão do outro lado da linha, em outro país, sei lá quantos 1000 quilômetros de distância, deu aquela notícia que nenhuma mãe merece escutar na vida. O Lu teve traumatismo craniano. Gente, traumatismo craniano é uma lesão cerebral e lesão cerebral sempre é uma coisa muito grave que pode matar. Se a pessoa sobreviver, ela pode se recuperar, ter lesões temporárias ou permanentes. O que eu quero dizer, independente do que ia acontecer com o Luiz, era muito sério e a Kel tinha que ir para os Estados Unidos ficar com o filho dela. Ter um filho nessa situação já é horrível, mas o que ela vai passar a partir de agora consegue ser ainda pior. Ali, no meio da noite, a Kel entrou no site do consulado americano e solicitou um visto de emergência para ela e para o marido, para o Mohamed. Uma coisa que, quando a Kel morou nos Estados Unidos, anos atrás, ela ficou lá com o visto de turista e depois de estudante. Então, ela não ficou ilegal. Inclusive, já tinha voltado lá nos Estados Unidos para passear várias vezes. Com esse visto de emergência que a Kel pediu, ela falou que é assim, quando você pede, o consulado tem um prazo de 24 horas para te ligar. Acho que para agendar a entrevista, enfim, para agilizar. É um jeito de ir o mais rápido possível para os Estados Unidos. Só que passou esse tempo de 24 horas e ninguém ligou. Enquanto isso, o médico lá em Nova York falou para o irmão da Kel: pode avisar os familiares que venham se despedir, porque o Lu não vai conseguir sair dessa. Ele tinha 1% de chance de sobreviver. Pensa na Kel escutar uma coisa dessas no Brasil e não poder fazer nada. Ela pediu uma carta do médico falando aí dessa urgência, pegou essa carta e bateu lá no consulado de São Paulo, sem horário de agendamento, sem nada. Quem já foi lá sabe que aquilo é uma fortaleza, o consulado, né? Ele é enorme, só entram pessoas autorizadas, tem que passar no detector de metais. É bem chatinho ter acesso lá dentro. Então, com o papel na mão, a Kel fez o que dava para fazer. Falou com segurança. Falou não, implorou para o homem. Pelo amor de Deus, meu filho está hospitalizado em estado grave em Nova York. Eu pedi um visto de emergência, ninguém me liga, ninguém me manda e-mail. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ela batia nas grades em desespero. O segurança começou a chorar e prometeu que ia ajudar a Kel. Ele foi lá dentro falar com o pessoal, com os atendentes, e uma mulher lá do consulado falou para a Kel voltar no dia seguinte de manhã para uma entrevista. A Kel só precisava renovar o visto, já o Mohamed tinha que tirar um documento mesmo. Na manhã seguinte, eles foram para essa entrevista. Essa entrevista era com uma mulher fria, daquelas que não tinha nem assim aquele sorrisinho de educação. Cara de quem comeu e não gostou. Era uma entrevista normal, normal como todas que acontecem lá, não tinha nada que caracterizava como uma entrevista de urgência.
A Kel mostrou a carta, mostrou tanto que estava desesperada, contou que estava até tomando calmante. A mulher não se sensibilizou nem um pouquinho. Eles devem ter tratamento de guerra, só pode. Bom, a mulher pediu documentos do trabalho da Kel, declaração de imposto de renda, essas coisas que tem que levar para conseguir um visto. A Kel apresentou tudo e mandaram a Kel esperar. Isso era 9 da manhã. Deu 10, 11, meio-dia, 1 da tarde e nada. Quando deu 2 horas, chamaram os dois de novo lá no guichê, a Kel e o marido, cada um num guichê diferente. Ali começaram a fazer umas perguntas do tipo: onde vocês se conheceram? Já fez algum ato terrorista? O Mohammed é do Oriente Médio, né? Depois das perguntas, a mulher falou: tem uma red flag aqui. Tem uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e não está aparecendo aqui para mim. Vamos para a delegacia, esse documento é falso. Olha a confusão. Como assim? Vamos para a delegacia? A Kel e o Mohammed foram levados para a delegacia num carro de polícia. Saíram do consulado dos Estados Unidos numa viatura. Chegando lá, o delegado falou: esse comprovante de imposto de renda não está batendo. Na confusão, a Kel, em vez de pegar uma declaração de imposto de renda recente, ela pegou a declaração de renda de 2 anos atrás. Então, ao que parece, o consulado tem acesso à Receita Federal porque eles sabiam que o valor que ela estava apresentando ali não era o mesmo valor que eles estavam vendo no sistema. Pelo menos foi o que pareceu aqui. Mas, como eu disse, foi um equívoco. Na confusão, ela pegou a declaração errada, não tinha nada de falso. Para se livrar dessa situação, ela teve que pedir um recibo atual para o contador dela. O cara mandou e tudo certo, foram liberados. Vocês já tinham ouvido falar numa coisa assim? Ir para a delegacia por apresentar uma declaração de imposto de renda falso no consulado americano? Nesse caso, nem era falsa, era só antiga mesmo. Beleza, lá foram eles correndo para o consulado de novo. E o que falaram? Com a mesma frieza de antes. Desculpa, senhora, consta uma red flag no seu nome. Seu visto foi negado. Visto negado. Motivo? Essa tal dessa red flag que a Kel não fazia ideia do que era. A Kel estava inconformada, ela só queria um visto humanitário. O médico tinha acabado de falar que o filho dela não ia passar daquele dia. Talvez nem chegando lá ia dar tempo de ver o menino com vida. Mas, gente, mãe é mãe. Olha o tamanho do desespero. Pois a Kel saiu dali e foi direto para Brasília tentar uma ajuda no Itamaraty. A Kel falou assim: não fizeram nada. Ali só serve para fazer procuração para imigrante. Lá mesmo em Brasília, a Kel agendou outra entrevista agora na Embaixada Americana. Dessa vez, o cara que atendeu a Kel foi mais humano. O tratamento foi melhor. Mas resolver que é bom? Nada. Esse cara falou para a Kel que tem uma red flag no nome dela e que mesmo que emita o visto para ela, chegando nos Estados Unidos, ela ia ser deportada. Eu sei o que você está passando. Há pouco tempo perdi minha avó e não pude me despedir dela, mas olha só, o que posso fazer é que posso emitir um visto para seu marido. Mas para você, infelizmente, eu não posso fazer nada. Pois o Mohammed agora tinha um visto e a Kel não. Pior, sem saber por quê e pior ainda, sem ter tempo para entender o que estava acontecendo. Sem visto, o que a Kel podia fazer? Travessia pelo México. Por isso eu falo, não julguem as pessoas que entram nos Estados Unidos pelo México. A gente não conhece a história delas. Não julguem. No lugar da Tel, vou ser sincera para vocês, teria feito a mesma coisa. Atravessado o deserto cheio de cobra, dentro de motor de caminhão, passado o risco de ser sequestrada. Se eu tivesse uma filha numa situação dessas, eu teria ido, né? Passar por essas histórias que a gente tanto ouve aí de quem faz a travessia do México para os Estados Unidos. Pois a Kel arrumou um coiote para fazer essa travessia. O cara cobrou R$125 mil. Ela não tinha esse dinheiro. A Kel vendeu o carro, tirou dinheiro de onde deu e foi até a cidade do México. Lá buscaram ela com um carro e de carro mesmo eles subiram rumo aos Estados Unidos.
Cruzaram a fronteira entre Tijuana e San Diego, na Califórnia. Ali no posto da imigração, ela se entregou. Parece estranho, né, a pessoa se entregar assim na fronteira, mas isso é muito comum. Isso chama cai-cai, porque a pessoa se entrega e a polícia libera e manda ir para uma corte para resolver. É claro que tem gente que é deportado ali na hora também. Mas daí a pessoa que consegue passar, já estando dentro dos Estados Unidos, ela vai resolvendo a situação legal dela como pode. Era muito comum isso antes. Agora com o Trump, eu acho que não está mais assim, não. Bom, a Kel despencou a chorar lá para a polícia da fronteira, contou toda a história e disse que ela ia entrar de qualquer forma. Se eles não autorizassem, ela ia tentar de novo, nem que seja nadando. Ela ia atrás do filho dela. Deixaram a Kel entrar. Ela foi até Nova York, para a casa da mãe dela. Isso, gente, dá uns 3 dias de viagem de carro direto. É longe demais. A Califórnia está na parte oeste dos Estados Unidos e Nova York é no outro canto, no lado leste do país. Já imaginou as condições físicas e psicológicas da Kel nesse momento? Que loucura. Mas não tinha como descansar, não. Depois de 3 meses entre espera e tentativas, a Kel só queria uma coisa. Ela queria ir para o hospital. A parte boa é que os médicos raramente acertam essa coisa de prever quanto tempo o paciente tem de vida. Durante toda essa confusão da Kel, o Lu foi reagindo. Então, quando ela conseguiu chegar nos Estados Unidos 3 meses depois do acidente, as chances deles de sobrevivência, que eram de 1%, tinha subido para 25%. Daí, quando a Kel chegou no quarto e viu o filho dela ali, ela me falou assim: Gente, como é que as pessoas são capazes de fazer uma coisa dessas com a mãe? O Lu estava muito magro, perdeu todos os movimentos, estava comendo por sonda, usando fralda, e a parte mais impactante foi ver o menino ali com uma parte da cabeça removida. Ele só sobreviveu porque ele é um menino muito espiritualizado. O Lu sempre teve uma relação muito próxima com Deus. Não tem jeito. Nessas horas, a gente tem que agarrar na fé. Não falo de religião, não. Falo de uma força divina, de Deus, Jesus, Maria, Espírito Santo, Buda, Moisés, sei lá, qualquer coisa que você acreditar. Eu acho que a fé traz um conforto, né? Tinha uma comunicação interna deles lá, da Kel e do Lu, que é assim. Desde que ele era criança, quando tinha algum desafio, alguma coisa difícil para fazer, ele falava assim: Mãe, se você estiver perto, eu vou conseguir. Daí, quando ela chegou no hospital e viu o estado que o filho estava, ela falou: Filho, a mamãe está aqui, você vai conseguir. O Lu ficou 6 meses na UTI. Passado esse tempo, o Lu foi para uma clínica de reabilitação. Ele não fala, não come com a boca, não anda, não move o corpo. O Luiz ficou quase que em estado vegetativo. Só não estava nessa condição porque ele mexia os olhos. Depois de 9 meses, avisaram que ele não estava respondendo mais aos tratamentos e que não tinham mais o que fazer. O Lu perdeu 25% do cérebro. Então, quero dizer, o pessoal aí dessa clínica dos Estados Unidos lavou as mãos. O que a Kel podia fazer? Ela contratou fisioterapeutas, fonoaudiólogos no Brasil e pagou o que tinha e o que não tinha para levar o Lu de Nova York para São Paulo numa UTI aérea. O Lu foi de primeira classe com uma enfermeira. Não é que era coisa de rico, coisa chique, não. Era a única forma possível de transportar o Lu de país. Que barra! Bom, o Lu foi internado numa clínica de reabilitação em São Paulo e nesse meio tempo muita coisa aconteceu. Então eu vou voltar aqui na história para contar outra parte, a parte que envolve imigração, porque a Kel não podia só entrar nos Estados Unidos e estava tudo bem. Não é por aí. Pois bem, depois que a Kel chegou nos Estados Unidos, ela foi legalizar a situação da imigração. Só que, por causa daquela bendita red flag que tinha no sistema de imigração, a Kel não conseguia mover uma palha. Era como se qualquer coisa que ela fosse fazer travasse. Ela saiu mandando e-mail para todos os juízes criminais que ela encontrava no estado, ninguém respondia, até que uma juíza se sensibilizou com a situação dela.
Essa juíza disse que não conseguia acessar o processo que sinalizava essa red flag, mas ia pedir para o chefe de polícia de Nova York, pois só depois de sei lá quanto tempo é que esse homem localizou o problema. Nós vamos ter agora que voltar um pouquinho mais no tempo para entender essa parte. Anos atrás, por volta de 2010 e 2011, a Kel foi passear nos Estados Unidos e foi furtada no metrô. Levaram a bolsa dela. E aí ela foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Estavam os documentos dela lá, então não dava para deixar quieto. Só que lá nos Estados Unidos, tudo tem corte. Qualquer coisinha eles marcam para você ir no tribunal. Tipo, tomou uma multa de trânsito, tem que ir no tribunal. Então marcaram uma corte para ela explicar esse roubo e ela não deu a mínima. Não sabia que era um problema e também no dia que agendaram, ela nem ia estar mais lá, já ia ter voltado para o Brasil. Então a Kel simplesmente ignorou essa corte e foi embora. O processo foi arquivado, mas registraram essa ausência como uma red flag no sistema. Olha que loucura! Essa aqui é para quem pensa que a imigração não sabe das coisas que acontecem dentro dos Estados Unidos. Gente, o governo sabe tudo, tudo. Daí, quando descobriram, a Kel teve que pagar uma multa de $20 e fim de história. A ficha dela foi limpa outra vez e, com o advogado, ela conseguiu resolver essa situação legal dela e está esperando o green card para ela e para o Mohamed e para o filho mais novo, que no meio de toda essa confusão também foi morar nos Estados Unidos. E é nesse pé que está a vida dela agora. A Kel está em Nova York, aguardando a documentação, e o Luiz está no Brasil. Só depois que ela conseguir o green card é que ela vai poder visitar o filho. Por isso, lá no episódio anterior, eu falei que a Kel estava dirigindo um Uber em Nova York quando a gente se falou. Aí você me pergunta, e que fim tomou Mohamed? No episódio anterior, eu falei que ele virou um paizão para os meninos, né? Durante toda essa reviravolta da vida da Kel, o Mohamed ficou ao lado dela. Quando o Mohamed conseguiu o visto, ele viajou para os Estados Unidos de avião, enquanto ela foi pelo México. Mohamed é gerente de marketing de uma empresa farmacêutica e para sustentar a Kel e o filho nesse período aí que a Lu estava no hospital, na clínica de reabilitação, a Kel me falou que ele trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana e quando dava, fazia questão de ir lá visitar o Lu. Bom, já tem 3 anos que aconteceu o acidente. O Lu já passou por mais de 10 cirurgias. Ele teve melhoras. Hoje, ele consegue mexer os ombros e responde a alguns estímulos básicos. Ele pisca quando quer alguma coisa e consegue comer papinha. A história da Kel mudou completamente, não é? E o que aconteceu com o cara que atropelou o Lu? Bom, em princípio, nada, porque ele atropelou e fugiu do local sem prestar socorro. Mas o pai do Lu é jornalista e na época do acidente ele foi até Nova York, entrou em contato com a imprensa brasileira dos Estados Unidos, cobrando uma iniciativa da polícia. O pai fez um barulho cobrando das autoridades americanas uma explicação. O acidente aconteceu dia 8 de março de 2022 e o motorista só foi indiciado dia 31, quero dizer, mais de 20 dias depois do crime. E eu falo crime porque não foi um acidente inocente. O cara estava em alta velocidade e a polícia encontrou lata de cerveja dentro do carro. A imprensa divulgou o nome dele na época. Ele chama Christopher Capuano. Mais tarde, ele foi condenado a 7 anos de prisão e a última informação que a Kel teve é que esse homem estava foragido. O acidente do Lu foi noticiado por vários jornais brasileiros, veículos grandes como G1, Record. Claro que lá está de maneira diferente do que eu contei aqui, porque a ideia do História de Imigrante não é ser um programa jornalístico, e sim um programa de contação de histórias. Então eu contei a história aqui pelo ponto de vista da Kel, mas quem sabe um dia a gente não volta a contar tudo sobre o ponto de vista do Lu. Quem sabe? Eu vou colocar lá no nosso Instagram as notícias que eu encontrei na internet do acidente que saíram na imprensa e também fotos do Lu, antes do acidente e depois do acidente. Essa é a história da Kel.
Na semana que vem, a gente viaja para Portugal e para Holanda. Eu vou contar a história de uma brasileira que eu vou falar, viu? Escolheu a dedo o pior dos piores. Já vou avisando que a gente vai passar raiva aqui, mas o final compensa. Eu conto na próxima quinta-feira. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.